Olá, alunos! Vamos às orientações de estudo da unidade 1. Importante destacar, essas orientações de estudo visam complementar as informações da unidade de aprendizagem 1. Então, é importante fazer a leitura do conteúdo que está disponível na apostila, nos recursos, entre outros fatores que estão lá na unidade. Okay? A unidade de aprendizagem 1 trata da introdução ao comportamento organizacional, ou seja, trata de conteúdos básicos, informações básicas para que o gestor possa entender o comportamento dos seus funcionários quando eles atuam em equipe e o comportamento da organização como um todo. Para compreender essas funções e esse comportamento, o administrador precisa adotar o processo administrativo, que envolve planejamento, organização, direção e controle. Sempre associe esse processo administrativo ao PODC. Planejar é o P, organizar o O, dirigir D e controlar o C. O que é o planejamento? Planejamento envolve diretamente a definição de objetivos e metas que a organização quer alcançar no futuro. Mas não achem que planejar é só definir o objetivo. Seria fácil. A ideia de planejar é estabelecer a situação atual da organização, o que ela deseja hoje dentro dos seus parâmetros, para depois estabelecer e definir os objetivos desejados. Não adianta eu definir um objetivo se eu não sei como a organização está no ambiente hoje, como os funcionários dessa organização estão atuando. Então, eu preciso conhecer a situação atual para, assim, estabelecer uma situação futura. Importante destacar, a organização deve definir seus objetivos sempre. Senão, nós entramos naquela ideia, eu sempre trato de uma frase do livro Alice no País das Maravilhas, que é: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, se você não sabe o que você deseja daqui a algum tempo, qualquer lugar e como você vai atingir aquele lugar vai servir. Você não tem um parâmetro, então é importante que as organizações definam esse parâmetro. Organização, alocar os recursos da melhor forma. Toda e qualquer empresa, organização deve alocar seus recursos. Não estou falando só de recursos financeiros, recursos tecnológicos, estou falando também de recursos humanos. Professora, como eu vou alocar os recursos humanos? Determinando as tarefas que cada um vai desenvolver. Quem vai realizar cada uma daquelas tarefas? Que recursos financeiros, que recursos tecnológicos serão necessários para cada uma das tarefas? A partir dessa definição, eu vou executar a tarefa, que é o papel de dirigir, da direção. Para a execução da tarefa, eu preciso de motivação, liderança, canais de comunicação adequados, técnicas para resolução de conflitos, entre outros fatores. E executei a tarefa. Qual é o próximo passo? Controlar. Identificar se aquele objetivo que foi definido lá no planejamento foi realmente alcançado. Se o que eu estabeleci quando eu planejei foi alcançado, ótimo, vamos iniciar o processo administrativo novamente. Vamos criar novos objetivos, novas formas de alcançar esses objetivos, executar e voltar para o controle. E se eu não alcancei o objetivo desejado? Eu vou adotar ações de correção que possam fazer com que eu consiga alcançar esses objetivos em um futuro próximo. Além das funções do administrador, o gestor ele precisa compreender que dentro da organização ele executa vários papéis. Mintzberg fez uma pesquisa com diversos gestores e identificou alguns papéis básicos que todo e qualquer gestor desenvolve em uma organização. E classificou esses papéis em 3 categorias. Cada categoria, a primeira tem 3 papéis,
a segunda tem 3 e a terceira tem 4 papéis, totalizando 10 papéis. A primeira categoria são os papéis interpessoais, são aqueles papéis em que o gestor lida diretamente com as pessoas. Envolve símbolo, que é o símbolo da liderança, ver aquela pessoa como uma referência, alguém que eu quero ser no futuro. Líder, que é o responsável diretamente pela motivação e a direção dos subordinados, aquele indivíduo que é capaz de influenciar as pessoas por meio de motivação e direção a alcançar os resultados desejados pela empresa. E ligação, o elemento de ligação, alguns autores falam é um elemento de ligação. Mantém uma rede externa de contatos que fornece a ele informações sobre a organização ou que faz o link entre a organização e essa rede de contatos. A segunda categoria são os papéis informacionais, que são os papéis que lidam diretamente com informações. Envolve o papel monitor, disseminador e porta-voz. O monitor é aquele que recebe uma grande variedade de informações. O disseminador é aquele que pega essa quantidade de informações que recebeu do ambiente externo e dissemina para os subordinados dentro da organização. E o porta-voz é aquele que transmite para o ambiente externo da organização essas informações. Professora, não entendi muito bem. Deixa eu aplicar um exemplo para vocês, para facilitar. Imaginem que um gestor gerente de recursos humanos, precisa fazer uma apresentação para a gerência geral da organização. Uma apresentação sobre todos os índices de recursos humanos para a gerência geral. Ele vai ter que buscar informações para montar essa apresentação. A partir do momento que ele busca essas informações para montar a apresentação, ele é um monitor. Ele está recebendo uma variedade de informações que vai fazer com que ele monte a apresentação dele e consiga desenvolver essa apresentação para a gerência geral. A partir do momento em que ele está desenvolvendo essa apresentação para a gerência geral, ele é o disseminador. Ele está pegando essas informações que ele recebeu e repartindo com subordinados ou com funcionários de dentro daquela empresa. E vamos imaginar que o gestor geral da organização decidiu que quer utilizar aquela apresentação para mostrar para futuros parceiros da mesma. Esse gestor geral vai ser o porta-voz. Ele vai transmitir aquela informação externamente. E os papéis decisórios estão diretamente relacionados à decisão. Empreendedor, gerenciador de turbulência, pode ser também chamado como gerenciador de conflitos ou solucionador de conflitos por alguns autores, alocador de recursos e negociador. O empreendedor é aquele que busca informações ou oportunidades no ambiente organizacional para melhorias. Sempre quando nós tratamos de empreendedor, nós associamos a abrir uma organização, a abrir um negócio. Empreendedor pode ser aquela pessoa que está dentro da organização e busca oportunidades de melhoria em um determinado processo. Gerenciador de turbulências ou solucionador de conflitos, ou gerenciador de conflitos, é o responsável por ações corretivas. O gestor, ele tem que saber solucionar conflitos, tem que saber o momento em que ele vai agir para a solução de um conflito ou não dentro de uma organização. O alocador de recursos é o que toma as decisões quanto aos recursos que deverão ser utilizados pela organização e como eles deverão ser utilizados. E o negociador é aquele gestor capaz de negociar com os diversos padrões da organização. Importante destacar,
Professora, um gestor pode executar mais de um desses papéis? Sim, um gestor, se possível, ele pode executar os 10 papéis durante o desenvolvimento das suas atividades cotidianas. Outro conceito tratado na nossa unidade 1 envolve as habilidades dos gestores, que é dividido em 3 bases. Lembre-se, a habilidade é o saber fazer, é a aplicação do conhecimento. A habilidade técnica é a capacidade de aplicação de conhecimentos ou habilidades específicas, técnicas relativas à execução de uma tarefa. A habilidade humana, capacidade de trabalhar com outras pessoas, de trabalhar e executar tarefas com outras pessoas. E a habilidade conceitual é a habilidade para envolver e diagnosticar situações complexas, para ter a noção do todo organizacional. As habilidades técnicas. Normalmente você sempre associa técnico em computação, técnico em administração. É aquele indivíduo que se conhece, que tem informações, conhecimentos da técnica a ser aplicada naquela determinada área. Habilidades humanas, como o próprio nome já diz, pessoas, vai lidar constantemente com as pessoas. Existem pessoas que têm mais habilidades humanas, pessoas que têm um quantitativo menor dessas habilidades. E as habilidades conceituais, é você ter a noção do todo organizacional. Como eu vou atuar em uma situação complexa, em uma situação desconhecida. É importante que os gestores tenham, ao longo dos níveis hierárquicos, cada uma dessas habilidades. Nossa unidade de aprendizagem 1 fala do conceito de comportamento organizacional, que descreve o estudo a respeito do que as pessoas pensam, sentem e fazem dentro e ao redor das organizações. Professora, por que eu vou estudar comportamento organizacional? Qual a importância desse tema para a minha função enquanto gestor? Imaginem, se vocês como futuros gestores de diversas áreas dentro da administração não conhecessem como seus subordinados pensam, o que eles fazem, como eles estão motivados, será que eles precisam de algo? Como eu vou dar uma tarefa para esses subordinados que eles executem em equipe? Será que funcionaria? Será que eu tenho que aplicar em grupo? Como existem as relações de poder dentro dessa organização? Eu tenho líderes informais dentro da minha empresa ou não? Tudo isso é papel direto do comportamento organizacional avaliar. E como comportamento organizacional, o gestor que atua considerando os fatores do comportamento organizacional vai avaliar esses fatores a partir da análise das diversas áreas do comportamento organizacional e como elas impactam o indivíduo. Importante destacar, o comportamento organizacional atua na área micro, na meso e na macro. A micro entende como as características pessoais, como as características que o indivíduo tem, podem influenciar seu desempenho dentro da organização. Então, vai abordar quais os efeitos das diferentes aptidões sobre a produtividade do empregado, como as pessoas se sentem no seu local de trabalho, o que motiva os funcionários a desempenhar seus cargos dentro da organização, sempre do ponto de vista do indivíduo. Já o comportamento meso vai considerar a análise do comportamento organizacional do ponto de vista da equipe, do grupo, de quando aquele indivíduo está inserido dentro de um grupo. Então, ele vai perguntar sempre quais as formas de socialização que incentivam, que trabalham juntos, que incentivam os indivíduos a trabalhar juntos, a cooperar entre si. Como a produtividade de um grupo pode ser melhorada?
que combinações de aptidões entre os membros da equipe aumentam o desempenho do grupo. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a diferença entre grupo e equipe lá na nossa unidade de aprendizagem 3. Mas é importante que vocês saibam que o MESO ele vai considerar o indivíduo e as suas atividades ou como esse indivíduo executa a tarefa quando ele está em grupo. Provavelmente você já pensou assim: olha, eu individualmente executaria a tarefa dessa forma, mas meu grupo, minha equipe, vai executar de outra forma. Então, vamos pensar do ponto de vista do grupo, da análise de como esse grupo vai impactar. Do ponto de vista macro, pensa na organização como um todo. Quais os conflitos que podem surgir nessa organização? Como o poder está interconectado a essa organização? Estrutura organizacional, como a estrutura organizacional pode impactar no comportamento de um indivíduo? Como assim, professora? Vamos imaginar dentro de uma organização. Quando você está sendo guiado por um líder que te motiva a participar, te desenvolve, te motiva a buscar informações, você vai executar a tarefa de uma forma. Quando você está sendo guiado por um líder que te controla, que não deixa que você participe, você vai executar a sua tarefa de outra forma. Isso é a preocupação do comportamento organizacional macro, análise do comportamento. Então, ele vai considerar formas de poder, como os conflitos surgem, que mecanismos ajudam na coordenação das atividades do trabalho, as diferentes formas de estrutura e como a empresa deve ser estruturada para lidar melhor com as circunstâncias do ambiente externo que a envolvem. Perceberam? O micro é do ponto de vista individual, o meso do ponto de vista do grupo ou da equipe, e o macro do ponto de vista da organização como um todo e as relações existentes entre as pessoas dentro dessa organização. Nossa unidade de aprendizagem 1 também fala da contribuição de outras disciplinas para o comportamento organizacional. A administração, a gestão, é uma área interdisciplinar. Ela obtém informações de outras disciplinas para desenvolver os conceitos e aplicar esses conceitos dentro da perspectiva organizacional. Então, o comportamento organizacional ele tem bases em outras disciplinas para tentar entender e aplicar essa ideia no contexto das empresas ou das organizações que estão atuando na atualidade. Quais são essas outras disciplinas? A primeira é a psicologia. A base da psicologia dentro das organizações é estudar percepção, aprendizagem, personalidade, emoções, comprometimento, processos envolvidos na tomada de decisão, bem como a mensuração de atividades e de estresse. Provavelmente você já ouviu falar da psicologia em processos seletivos, a aplicação dessa disciplina em processos seletivos. Para quê? Para avaliar como aquele indivíduo, naquele processo seletivo, pode aprender qual é a personalidade daquele indivíduo naquele processo seletivo, quais são as emoções, o nível de comprometimento que aquele indivíduo pode ter durante um processo seletivo. Então, a ideia dela é fazer esta análise. Isso, o impacto da psicologia na gestão não é algo novo. Os autores da teoria das relações humanas já tratavam disso e como a fadiga do trabalho, a união dentro de uma organização pode impactar ou não a produtividade do indivíduo. Lá em 1927, por exemplo. Outra disciplina que impacta a análise do comportamento organizacional é a psicologia social. A base da psicologia social é a análise da mudança.
Quando nós falamos de mudança para o indivíduo, ele já cria uma barreira. Como assim, professora? Por quê? Mudança pressupõe algo de inovação, algo diferente do que você conhece e que você já está acostumado a reproduzir. Então, quando você cria mudança, você cria essa barreira no indivíduo. A ideia da psicologia social é que o gestor compreenda como repassar para o funcionário as informações sobre mudança sem que o funcionário crie uma barreira para a sua aceitação. Como eu vou fazer isso? Analisando os padrões de comunicação desejados pelo funcionário, as atitudes que o funcionário tem e como essas atitudes serão modificadas. Tudo isso é informação da psicologia social. E nós vamos falar um pouquinho de mudança lá nas nossas unidades finais, 7 e 8. Outra disciplina que contribui para o comportamento é a sociologia, que vai compreender como as pessoas se relacionam dentro dos seus ambientes sociais e culturais e como os valores instituídos em uma sociedade, as crenças, os princípios contribuem ou não para o desenvolvimento dessa lógica. E a última disciplina, a antropologia, que visa compreender o ser humano, as suas atividades, valores, atitudes, comportamentos, bem como a relação entre povos de diferentes países e como a cultura e o ambiente organizacional influenciam estes povos. O último tópico da nossa unidade de aprendizagem 1 fala do desafio e oportunidades no campo do comportamento organizacional. O primeiro desafio trata diretamente da globalização e aldeia global. Hoje nós compreendemos que nós não temos mais interior nas ações cotidianas, nas ações das organizações. Eu não posso mais compreender que eu tenha algo que ninguém nunca vai pensar, ou que ninguém nunca vai produzir. Sempre quando eu, organização, disponibilizar algo no mercado, eu tenho que compreender que existe um fluxo de informações, um fluxo de ideias, fluxo de pessoas, fluxo de capital, que faz com que não exista mais interior no mundo. As sociedades e as nações estão interconectadas por meio da globalização. Outro desafio, a importância do respeito à diversidade no ambiente de trabalho e os benefícios associados a essa diversidade, considerando as diferentes habilidades pessoais dos indivíduos. O gestor ele precisa considerar que hoje o ideal para uma organização é que tenha pessoas de diferentes perspectivas, com diferentes habilidades, com diferentes características para contribuir para o resultado final da referida organização. Não adianta eu ter em uma equipe 10 pessoas com as mesmas habilidades. As pessoas irão pensar da mesma forma. O ideal é que eu tenha pessoas que possam ter habilidades complementares. A questão do empowerment, que é a quem delegar e como delegar o poder, quais subordinados podem ter a delegação ou não do poder a partir do que eles têm como habilidades e características pessoais. E a última oportunidade é a avaliação de decisões éticas e sustentáveis na condução dos seus negócios. Hoje, nós temos no ambiente organizacional, no ambiente externo, várias pessoas, várias organizações, diversas variáveis que influenciam e que querem que as organizações tratem de ética e sustentabilidade na execução das suas tarefas. Isso foi um pouquinho da nossa unidade de aprendizagem 1. Espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima!